Olá, e aí, animado para os estudos de Direito Civil? Nesse segundo vídeo de aquecimento para a segunda semana do Direito Civil, eu quero falar, aliás, como prometido, das funções dos contratos. O mundo moderno é o universo dos contratos. Nós celebramos contratos desde o momento em que nos levantamos até irmos dormir. Se o fenômeno contratual deixasse de existir, nossa sociedade também deixaria de existir. Nesse universo, eu destacaria três funções dos contratos: a econômica, a pedagógica e a social. A função econômica dos contratos é variada. Os contratos auxiliam no processo de circulação da riqueza. É por meio de contratos que os produtos circulam pelas várias etapas da produção, da mina à fábrica, da loja até as mãos do consumidor, enfim, passando pelas várias etapas, né? Mina, fábrica, intermediário, lojista, transportador, não sei o quê, até chegar às mãos do consumidor. Tudo isso só é possível, né? Os produtos e serviços só circulam graças aos contratos, não é isso? Bom, os contratos não só fazem circular as riquezas, mas ajudam a distribuir a renda, geram empregos. Não é isso mesmo? É por meio deles que nós satisfazemos as nossas necessidades e os nossos desejos. Tendo em vista a função pedagógica, o contrato é um meio de civilização, de educação para a vida em sociedade. Aproxima as pessoas, abate as suas diferenças. As cláusulas contratuais dão aos contratantes uma noção de respeito ao outro e a si próprios, visto que, afinal, empenharam a sua própria palavra. Por meio dos contratos, as pessoas adquirem uma noção do direito como um todo. Por quê? Porque, em última instância, um contrato nada mais é do que uma miniatura do ordenamento jurídico, com direitos e deveres, dispostos pelas cláusulas. Não é isso mesmo? Bem, a função social dos contratos seria como que uma síntese das duas funções anteriores. Aliás, nem se poderia falar em função social sem falar em função econômica. Por quê? Porque os contratos são um fenômeno econômico e social. A sua importância, tanto econômica quanto social, é enorme. Eles são um meio de circulação de riquezas, de distribuição de renda, eles geram empregos, promovem a dignidade humana, ensinam as pessoas a viver em sociedade, dando-lhes uma noção do ordenamento jurídico em geral, ensinam as pessoas a respeitar os direitos dos outros. Quer dizer, então, a função social dos contratos consiste em promover o bem-estar e a dignidade dos seres humanos por todas essas razões que eu acabei de falar, razões econômicas, pedagógicas, etc. Agora, a função não serve apenas para limitar o exercício dos direitos, mas, antes de tudo, para promover a dignidade humana. O artigo 421 do Código Civil teve a sua redação alterada pela Lei 13.879 de 19, que é a Lei da Liberdade Econômica. E o que fez essa lei? Ela retirou da redação original a exigência de liberdade contratual dever ser exercida em razão da função social do contrato. De fato, ninguém exerce a sua liberdade, seja de contratar, seja de fixar normas contratuais, em razão da função social. A função social, antes de mais nada, enquanto fato, enquanto realidade, ela consiste no fato de os contratos movimentarem a economia, gerarem e distribuírem riquezas, com isso promovendo a dignidade das partes contratantes e, em última instância, do corpo social. Enquanto princípio, ou seja, enquanto norma, a função social consiste numa pauta de deveres e limites que as partes devem observar ao celebrar o contrato.
o contrato, ao celebrar o contrato e ao negociarem as suas cláusulas. São deveres e limites que dizem respeito ao meio ambiente, aos direitos dos consumidores, às obrigações trabalhistas, tributárias, dentre outros. Dizer que a liberdade contratual deva ser exercida em razão da função social soa como que, eu diria, um condicionante desarrazoado, que impõe às partes contratantes uma preocupação com o todo social que pode tornar-se um ônus demasiado surreal, que, no fim das contas, só vai ensejar a atuação policialesca dos agentes públicos e inibir a livre iniciativa e a consequente geração de riquezas e de bem-estar social. Bem, a função social é um princípio, ou seja, uma norma que limita a liberdade contratual. Quanto a isso, não tem dúvida. Tanto a liberdade de celebrar contratos, quanto a liberdade de negociar as suas cláusulas. Isso por quê? Isso ocorre na medida em que as partes contratantes devam observar, como a gente já disse, uma pauta de deveres e limites que dizem respeito ao meio ambiente, aos direitos dos consumidores, etc. É importante ressaltar, pessoal, que função social dos contratos, enquanto princípio, ou seja, enquanto norma, não significa dar esmolas, não significa legitimar o mal pagador, não significa que o juiz possa fazer caridade, principalmente com o chapéu dos outros. Significa, sobretudo, que, ao lado dos próprios interesses individuais, as partes devem atender a interesses outros, quando forem pertinentes, por óbvio. Que interesses outros são esses? Respeitar os direitos do consumidor, não atentar contra a livre concorrência, contra o meio ambiente, contra as relações de trabalho, etc, etc, etc. Então, função social não é instrumento de distribuição nem de extermínio da riqueza. Não é isso? O direito de acumulação de bens, ou seja, de acumular riquezas, é um direito fundamental. Está lá no artigo 5º, é o direito de propriedade. Por mais que muitos o detestem. Não é isso? Tem gente que tem ódio à riqueza alheia. Esse ódio à riqueza alheia é até um direito, desde que não ultrapasse os limites da paz social e da livre e pacífica expressão do pensamento. Muito bem, nós ficamos por aqui. Sexta-feira tem mais. Até lá.